Olá a todos, aqui quem fala é o professor Tiago e eu trouxe hoje para vocês alguns aspectos básicos da química, de forma a fazer uma revisão do que a gente já tinha visto no início do ano lá no IFMG Campus Ouro Branco, antes da pandemia. Pois bem, conforme as figuras que vocês estão vendo nesse slide, retiradas do livro do Ricardo Felter, a água ela pode sim ser encontrada basicamente em seus três estados físicos: no estado sólido, no estado líquido e também no estado gasoso, aí chamado de vapor também, né? Ao submeter o gelo, que é a água do estado sólido, ao aquecimento, ele absorve calor e sofre o processo de fusão, conforme vocês podem relacionar nas duas figuras aí. Então, o sólido, o gelo no estado sólido, ao receber calor, sofre fusão e vai para o estado líquido. Continuando o fornecimento de calor à água no estado líquido, ela absorve mais calor e ela vaporiza ou evapora, sofre ebulição e vai para o estado gasoso, tá certo? Conforme mostra aí. No caminho inverso, se o gás ou vapor de água perder calor, através do que a gente chama de condensação ou liquefação, ele volta para o estado líquido. E se o líquido, a água, por exemplo, que é o nosso exemplo aqui nessa questão, perder mais calor, ela sofre o processo de solidificação e volta a ser gelo. Repare que em todas as situações eu só tenho mudança de estado físico, então isso não é uma reação química. Tá? Trata-se de um fenômeno físico, onde não há alteração da matéria. A água continua sendo água, independentemente do estado físico que ela esteja, seja sólido, líquido ou gasoso. Beleza? Para se ter uma reação química, eu teria que ter uma transformação da matéria. Exemplo, um ácido reagindo com uma base, produzindo sal e água. Sal e água são produtos diferentes de um ácido e de uma base, que eram os reagentes iniciais. Tá? Então, quando eu tenho uma transformação que muda apenas o estado físico, é um fenômeno físico. E quando eu tenho uma transformação que muda a natureza da matéria, por exemplo, formação da ferrugem num prego de ferro, o processo de digestão, o processo de formação de um gás a partir da dissolução de um comprimido efervescente, tá certo? Eles vão dar origens a produtos diferentes que eu tinha no início. Então, isso seria uma reação química. Nesse outro slide, eu apresento para vocês três figuras, também retiradas do mesmo livro, que chamam a atenção para a gente da diferença existente entre substância pura e mistura. Dentro de mistura, a gente pode classificar uma mistura entre homogênea e heterogênea. Na figura 1, vocês percebem dois béqueres, e eles, visualmente, eles são iguais. No entanto, há diferença? A pergunta está aí. Sim, há diferença. Qual que é a principal diferença? Olha, a água pura, ela não vai ter, ela está isolada, ela não vai ter sais minerais ou substâncias moleculares, como é o caso do açúcar, dissolvidas nela. Então ela é pura. Já a água com açúcar, embora ela tenha a mesma aparência da água pura, ela não é pura, porque ela tem duas substâncias. O próprio açúcar, no caso vamos dizer a sacarose ou glicose, não detalhou aí qual tipo de açúcar, mas ela tem a molécula desse açúcar e moléculas de água. Então, quando eu tenho duas ou mais substâncias, eu tenho uma mistura. Tá? Então, na figura 1, eu tenho água pura, uma única substância. E, ainda na figura 1, eu tenho água com açúcar, duas substâncias. Então, eu tenho uma mistura. Só que, visualmente, eu consigo enxergar só uma fase,
que é um líquido incolor, certo? Então, quando eu tenho duas substâncias numa única fase, ou seja, esse líquido incolor, eu tenho uma mistura homogênea. Já na figura 2, eu tenho um sistema heterogêneo, porque eu tenho diferentes substâncias, no caso eu tenho sal, eu tenho água, e eu tenho essas substâncias dispersas em fases diferentes. Eu tenho no corpo de fundo o sal não dissolvido, que eu coloquei um excesso de sal aí. Eu tenho uma água salgada, significa que parte desse sal se dissolveu na água. E eu tenho um gelo menos denso que a água, e por isso está flutuando sobre ela, que são moléculas de água simplesmente rearranjadas no estado sólido. Na figura 3, um resuminho disso daí, que a matéria ela pode ser classificada num sistema homogêneo ou num sistema heterogêneo. Sistema homogêneo, uma única fase, que pode ser, então, substância pura ou uma mistura homogênea. Figura 1. Ou um sistema heterogêneo, quando eu tenho mais de uma fase. Ou seja, a figura 2 é um exemplo de sistema heterogêneo. Ok? Aqui eu apresento para vocês a curva de aquecimento de uma substância pura. A curva de aquecimento justamente apresenta para a gente as mudanças do estado físico de uma determinada substância à medida que eu vou fornecendo calor, ou seja, aquecendo essa substância. No caso aí, é a água pura. E como que eu sei que é água pura? Vocês podem observar nesse gráfico que eu tenho dois trechos marcados, trecho de fusão e trecho de ebulição, em negrito aí, percebe? E esses trechos estão na horizontal, em relação ao eixo X, né? Concordam comigo? Então, se eles estão na horizontal, significa que não existe uma variação no eixo Y. Não existe uma variação da temperatura. A temperatura está no eixo Y. Então, a temperatura de fusão e de ebulição da água, nesse caso, não variou. Significa que é constante. Se é constante, é uma substância pura. Tá? Então, só ressaltando para vocês que no aquecimento de uma substância pura, a fusão e a ebulição sempre vão acontecer a temperaturas constantes. Diferentemente desse gráfico aqui, dessa curva de aquecimento, onde eu tenho uma mistura sendo aquecida. Observa que eu não tenho aqueles dois trechos mais na horizontal. Esse trecho é marcado aí em laranja e em azul. O trecho em azul justamente representa a faixa de fusão e o trecho em laranja representa a faixa de ebulição. Existe uma variação dessas temperaturas, beleza? Comprovada pela inclinação. Então, todas as vezes que você promover ou verificar na teoria um gráfico, curva de aquecimento, que não tenha uma temperatura de fusão e de ebulição constantes, não trata-se de uma mistura, não trata-se de uma substância pura, e sim de uma mistura. Ok? Vamos fazer esse exercício aqui para a gente treinar um pouquinho. Questão 12. Dado o diagrama de aquecimento de um material. Aí tem um diagrama. A alternativa correta é: o diagrama representa o aquecimento de uma substância pura? Não. Por quê? Você percebe aí que tem uma temperatura de fusão constante, 80 graus. No entanto, a ebulição ela acontece entre uma faixa de temperatura, numa faixa de temperatura entre 200 e 210 graus. Então, não é constante. Beleza? Então, descarta a possibilidade de ser uma substância pura. Letra B. A temperatura no tempo zero apresenta o aquecimento de um líquido? Observe que no tempo zero, se você subir o seu olhar até encontrar a linha vermelha, que é a linha do aquecimento da substância, você percebe que vai bater numa porção sólida da substância. Então, trata-se do aquecimento
de um sólido e não de um líquido. Então está errada também. 210 graus centígrados é a temperatura de fusão do material? Não. Na verdade, é a temperatura em que se encerra a ebulição. Letra D. A transformação de X para Y é um fenômeno químico? Conforme nós vimos lá atrás, não é. Tá certo? Está simplesmente mudando os estados físicos da matéria. Não mudou a natureza química da matéria. Então, isso aí é um fenômeno físico. E, por fim, só pode estar correta a letra E. 80 graus é a temperatura de fusão do material. Perfeito. Na questão 44 aqui, o rótulo de uma garrafa de água mineral está reproduzido a seguir. Aí você tem aqui composição química provável, sulfato de cálcio e bicarbonato de cálcio. E a solubilidade deles, miligramas por litro, né, dada em miligramas por litro. Com base nessa informação, podemos classificar a água como: olha, se eu tenho água somada a mais duas substâncias, pelo menos, como está mostrando no rótulo, eu tenho uma união de substâncias, então isso é uma mistura. Se eles estão em pequenas quantidades e apresentam solubilidade nesse solvente, que é a água, eu vou enxergar uma única fase. Só se você lembrar da garrafinha de água mineral que você compra. Você só vê uma fase nela, você não vê nada em suspensão, nada flutuando, boiando naquela água, senão você nem compraria, né? Ela não atingiria os padrões de potabilidade. Então, nesse caso, quando eu tenho sais dissolvido, completamente dissolvido na água, a água mineral é uma mistura homogênea. Aqui a gente mostra a fórmula básica de densidade, que é a razão, ou seja, quociente da massa pelo volume de um material, e duas gravuras interessantes que mostram para a gente um iceberg e um navio. Como objetos tão grandes podem flutuar na água? Olha, eles têm uma massa muito grande, mas como eles têm um volume muito grande também, a razão massa por volume é pequena, o que faz com que esses objetos, considerando o objeto aí o navio e também o iceberg, que na verdade é o gelo, uma grande pedra de gelo, eles têm uma densidade menor do que a água do mar e por isso flutuam nela. Tá? Então, para flutuar, um objeto tem que ter uma densidade menor. Se afundar, é porque esse objeto ou a substância tem uma densidade maior que o meio. Aplicando esse conceito de densidade, podemos resolver a questão 32. No preparo de uma limonada, em duas etapas, foram feitas as seguintes observações. Primeira etapa. Ao se espremer o limão sobre a água, uma semente escapou e caiu do copo. Observação. Primeira observação. A semente imediatamente afundou na mistura. O que significa isso? Que a densidade da semente é maior do que a densidade da mistura, da etapa 1. Na segunda etapa, fez uma mistura 2, que foi na mistura obtida, na etapa 1, dissolveram-se 3 colheres de açúcar, ou seja, adocicou a limonada. Observação. Segunda observação, a semente subiu para a superfície do líquido. Significa que ao se adicionar açúcar, a limonada ficou mais densa e a densidade dela ficou maior que a densidade da semente, por isso que a semente flutuou. Das observações 1 e 2, pode concluir que a densidade da semente é. Resposta correta é a letra B, onde fala que a densidade da semente é menor que a densidade do suco de limão, mais água e açúcar. E por isso, na segunda observação, conclui-se que a semente subiu para a superfície do líquido. Obrigado pela atenção, bons estudos para todos e até a próxima aula.